Portal AIB News, Associação da Imprensa do Brasil. Olá amigos, sou Alexandre Fiani do Portal AIB News, portal da Associação da Imprensa do Brasil. Estaremos entrevistando hoje um grande empresário que já atua há 25 anos no setor de gastronomia. Ele se chama João Diniz. Prazer em recebê-lo, meu amigo. Obrigado pelo convite, Alexandre. É um prazer estar participando aqui junto ao Portal AIB. Foi um prazer estar participando junto com você desse grande programa. Com certeza é um grande prazer recebê-lo. Gostaria que fosse numa outra oportunidade, não nesse momento triste, em plena pandemia que estamos vivendo. E pandemia é essa que tem gerado uma movimentação sua em meio às redes sociais, defendendo a classe empresarial na área de gastronomia, devido a algumas questões de ações da Prefeitura do município do Rio de Janeiro, que está na gestão do prefeito Eduardo Paes, que lançou alguns decretos. Quais foram os problemas que vieram fazer você querer combater, querer manifestar opiniões sobre esses decretos? O que te manifesta contra essas decisões? Então, perfeito, Alexandre. É importante a gente colocar para todas as pessoas que o ponto principal dentro desse momento é a saúde das pessoas, tá? Então, assim, a gente tem que ser incisivo quando a gente fala no cuidado à saúde das pessoas. O que eu sempre prego é: o setor de gastronomia é um dos setores mais fiscalizados, duramente fiscalizado. Quando eu falo a palavra duramente, é no bom sentido da palavra, pela vigilância sanitária, que faz inspeções sistemáticas e é muito rígida com relação a todos os protocolos cobrados pela OMS, que são distanciamento, todos os dispositivos de álcool gel, saboneteira, papeleira, enfim, tudo que é protocolo da OMS, a vigilância sanitária cobra de forma muito dura em cima de todos os segmentos de gastronomia. E o que eu peço é coerência quando a gente cria uma lei que o prefeito desenvolveu para proibir e limitar o número os horários do funcionamento, e isso é a preocupação nossa, inviabilizar o faturamento das empresas para que a gente continuar mantendo a empregabilidade do setor, que é o setor que mais emprega dentro do Rio de Janeiro, o setor de gastronomia. Correto. Pois bem, você acredita que o quê? Esse horário que atualmente está o quê? Com limitação até as 21 horas, correto? Uhum. Deveria se estender até qual horário? Perfeito. O nosso pleito é que a gente estenda até 23 horas, tá? Seriam mais 3 horas apenas, que não mudaria absolutamente nada dentro do aspecto de segurança para as pessoas, tendo em vista que quando as pessoas entram nos estabelecimentos de gastronomia, digo os estabelecimentos sérios, tá? Todos os segmentos têm pessoas que trabalham sérias e tem pessoas que não trabalham. Então, para as pessoas que não trabalham de forma séria, existe a multa e existe a cassação de alvará. Agora, vamos falar que a grande maioria trabalha de forma séria. Então, a gente pede mais 3 horas de funcionamento simplesmente por um motivo. Eu dei uma aula, inclusive o que está gerando uma grande repercussão, eu usando as minhas redes sociais, eu dei uma aula técnica, porque eu trabalho no segmento há 25 anos, onde eu explicava que o maior faturamento do jantar, ele acontece entre 8h30 da noite e 10h30 da noite. Quando entra uma lei que determina o fechamento das operações às 9h, a gente precisa que o cliente, a partir das 8 horas, ele não entre mais na casa, por conta dele ter um tempo de permanência de mais ou menos 1h30, 1 hora, ou seja, ele não vai conseguir jantar. Então, a grande parte do faturamento que manteria as empresas saudáveis e com isso a gente conseguiria preservar todos os colaboradores, com essa medida restritiva no horário de 9 horas, a gente infelizmente não vai conseguir manter as empresas vivas e principalmente manter os empregos da grande maioria de trabalhadores que a gente emprega dentro do segmento de gastronomia. Correto. Eu vi algo que me deixou muito chocado mesmo. Você fez uma comparação no seu Instagram, uma comparação entre o fluxo de pessoas que utilizam o transporte público entre
BRT, metrô, trem, com os que frequentam bares e restaurantes. Perfeito. Pode me relembrar qual é essa diferença e quais são os diferenciais que trazem a sua crença de que, através dos transportes públicos, que podem estar causando sim o aumento da pandemia, né, do que os restaurantes? Perfeito. Com base em que você diz isso? Vamos lá. Eu fiz uma análise do número de pessoas que frequentam e usam o transporte público diariamente no Rio de Janeiro. A gente tem BRTs, trens e metrôs, que só esses três segmentos comportam 2.580.000 pessoas dia, sendo transportada de forma completamente fora dos padrões e dos protocolos que a OMS exige para que sejam respeitadas normas de segurança contra a transmissão da Covid. Ou seja, o nosso transporte público, ele é considerado pelas agências internacionais o pior transporte público do mundo. Eu fiz outra matéria dentro do meu Instagram, onde eu coloco uma reportagem do Globo, tá? Do G1, onde fala exatamente isso que eu estou colocando para vocês. É considerado o pior transporte público do mundo. Ou seja, o que eu digo é o seguinte: o meu funcionário, dentro das minhas empresas, ele está completamente seguro, porque as minhas empresas atendem todas as normas de segurança exigidas pela vigilância sanitária. A partir do momento que ele sai da minha empresa, entra num transporte para ir para a casa dele, ele está 100% sujeito a se contaminar. Ou seja, o que eu vejo é um movimento onde a prefeitura, para esconder, tapar o sol com a peneira, da falta de responsabilidade, da falta de gerência sobre os transportes públicos, ela elegeu o segmento de bares de gastronomia e jogou para a sociedade, onde ela pega alguns focos de algumas ruas e generaliza como se isso fosse um comportamento de todos os restaurantes e bares do Rio de Janeiro. A gente sabe que existem no Rio de Janeiro alguns polos de bares e restaurantes que realmente, esses polos, eles têm aglomeração. Outra coisa importante, a aglomeração é na rua, a aglomeração não é dentro dos estabelecimentos. E eu tive junto com os vereadores e questionei isso. Dentro desses polos você tem vários bares. Esses bares estão botando grades para limitar a entrada das pessoas, para poderem só ter dentro dos bares a capacidade de lugares sentados dentro do espaçamento e com a diminuição de quantidade de pessoas. As pessoas que estão na rua bebendo bebidas de bancas de jornal, de ambulantes, essa responsabilidade não é do empresário. Essa responsabilidade é de um setor chamado CEOP, Ordem Pública. É uma responsabilidade da prefeitura. A prefeitura tem que fazer a manutenção para não deixar as pessoas aglomerarem na rua e cobrar dos estabelecimentos, da porta para dentro, que eles estejam cumprindo todas as normas e os protocolos exigidos pela OMS. Então, com isso, esse movimento de empurrar a sujeira para debaixo do setor de gastronomia, e a prefeitura tenta se isentar da responsabilidade e esconder que a grande contaminação da pandemia é feita hoje dentro dos transportes públicos. Pelo número de pessoas, 2, pela forma que essas pessoas são transportadas, como eu falo, como animais. Eu tenho vídeos de vários colaboradores, tenho vídeos na internet circulando, onde as pessoas não têm espaçamento, uma sentada em cima da outra, você não tem fiscalização de máscara, você não tem dispositivo de álcool gel, você não tem espaçamento, você tem aglomeração, você tem ambiente fechado, ou seja, tem todos os requisitos que potencializam a contaminação da Covid-19. Correto. Parece fazer muito sentido as suas afirmações. Mas me diz uma coisa, a prefeitura provavelmente está investindo dinheiro, verba pública, para poder fiscalizar o segmento, né, gastronômico. Perfeito. O que você acha se direcionar esse investimento de fiscalização para fiscalizar melhor ou para investir para estipular melhor o distanciamento ou melhorias para o transporte público? Vamos lá.
O principal ponto é o seguinte, o gestor, eu estou falando como empresário, quando eu tenho um problema dentro da minha empresa e eu vejo o prefeito como um empresário e o Rio de Janeiro sendo a empresa que ele precisa gerenciar, ele precisa entender o seguinte, qual é o ponto principal, qual é o foco principal de contaminação da Covid, tendo em vista que a prioridade do momento é a saúde das pessoas. Então ele tem que identificar quem é o ponto principal de contaminação. Transporte público. Por quê? Pelo número de pessoas que circulam na ida e na volta do trabalho e pela forma que elas são carregadas durante o percurso, né? Voltando a colocar que o transporte público do Rio de Janeiro é considerado o pior transporte público do mundo, pelo tempo de espera nas plataformas e pelo tempo de deslocamento. Ou seja, quanto mais tempo a pessoa está nesse contato, mais sujeita ela está à aglomeração, a ser contaminada pela Covid. Então, o ponto principal é esse. E a gente não vê nenhuma movimentação da prefeitura querendo resolver ou então fazendo uma meia-culpa e dizendo o seguinte, temos um problema no transporte público e vamos resolver esse problema. Número 1. Número 2, o setor de bares e restaurantes tem pontos de aglomeração? Tem. E tem que ser combatidos e tem que ser fiscalizados sim. Eu não estou dizendo que não tem que ser feita a fiscalização. Só que o que eu digo é o seguinte, as leis de restrições e as multas aplicadas para os estabelecimentos que estão trabalhando de forma irregular, também tem que ser aplicadas no metrô, também tem que ser aplicadas no BRT, também tem que ser aplicadas nos trens. E todo o movimento de cobrança que é feito, como você colocou muito bem, de fiscalização, de blitz, de toda uma movimentação para poder fazer a fiscalização de bares e restaurantes, também tem que ser feita nos transportes públicos. E essa movimentação a gente não vê. Eu estive no metrô, eu fiz um vídeo dentro do metrô, onde eu não vi nenhum tipo de fiscalização, nenhum tipo de conscientização. Eu vi até uma placa onde tinha para as pessoas com deficiência visual, que elas precisam, obviamente, colocar a mão para poder se guiar e não tinha um dispositivo de álcool gel ao lado. Ou seja, coisas básicas para preservar a saúde da população não estão sendo feitas e, ao mesmo tempo, existe uma cobrança e uma imposição e uma transferência de culpa para o setor de gastronomia. Essa é o meu pleito, onde eu peço coerência. A gente precisa ter coerência. As pessoas que dirigem uma empresa, que dirigem uma família, que dirigem um negócio, elas precisam ter coerência nas atitudes e nas regras que elas tomam para elas poderem ser respeitadas. Olha, você falando, eu vou mentalizando, vou imaginando do que eu vejo nas mídias, nos jornais e no meu cotidiano também, pois eu utilizo o transporte público, utilizo também o BRT. No seu aspecto como empresário, que não é o meu caso, eu vejo que você reivindica que o quê? Seja tratado cada um, como diz aquela antiga musiquinha do Manifesto no YouTube, cada um no seu quadrado. A SEAP tem que cuidar o quê? De combater, sim, as irregularidades dos bares e restaurantes que estiverem com aglomeração dentro dos bares e restaurantes. Perfeito. E fora do protocolo de saúde pública. Perfeito. Mas que finalize até às 11 horas. Exatamente. E caso esteja aglomeração em frente, na rua, a SEAP tem que cuidar da rua, do espaço público. Perfeito. Então, não confunda espaço público hiperlotado com bares hiperlotados. Exatamente. Então, cada coisa é uma coisa. Então, que se venha cobrar e estabelecer horários e regras com base política pública de saúde, perfeito, conforme a pandemia. Perfeito. Mas você também falou muito sobre transporte público. Sobre transporte público, que é o pior, né? É o pior transporte público, é considerado pelas agências internacionais o pior transporte público do mundo. O pior transporte público do mundo. Porém, o senhor é um grande empresário, muito qualificado, de nome realmente no meio gastronômico. E assim, eu quero lhe fazer uma proposta. Claro. Já que o senhor diz que é um dos piores transportes públicos e que não é fiscalizado o transporte público, o senhor teria coragem de percorrer um dia
sendo entrevistado, a gente gravando o seu percurso do BRT? Claro, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Alexandre, eu andei de ônibus durante a minha vida inteira. Eu andei de ônibus desde o dia que eu nasci, eu vou dizer, eu tenho 47 anos, até 20 e poucos anos eu andava de ônibus. E eu peguei piores ônibus do Rio de Janeiro. Na época não existia BRT, mas eu andava de ônibus de forma natural e assim, tinha um ônibus que para eu entrar da porta do ônibus e para poder sair, o meu percurso, às vezes que era curto, eu tinha praticamente sair dando cotovelada em todo mundo para eu poder conseguir cruzar o ônibus e chegar na porta. Nessa época não existia pandemia, então é um problema que existe um problema obviamente de contágio viral quando você tem um espaço fechado, mas não é um problema tão grave quanto é na atualidade. Hoje a gente tem uma doença, uma pandemia que mata as pessoas. Então hoje esse problema de transporte, ele tem que ser assumido pela parte de saúde. O entendimento do transporte público hoje, ele tem que ter verba da saúde para resolver, porque ele não é mais um problema de transporte público, ele passa a ser um problema de saúde. Quando o transporte é o maior transmissor da pandemia que mata o mundo todo, ela passa a ser um problema da saúde, ela não é mais um problema do transporte. Então tem que ter uma ação das duas frentes, de transporte e de saúde, para poder resolver esse problema, porque senão a gente vai ficar enxugando gelo. É o que eu falo, não adianta fazer jogo para a torcida. Se você não pegar o problema que está criando realmente a maior parte da contaminação e for de frente para ele resolver, todas as outras ações periféricas vão ser enxugar gelo, porque a efetividade do número de pessoas que passam e da forma que elas passam dentro do transporte público, tudo que for feito vai amenizar um pouco, mas não vai resolver o X da questão. Pois bem, eu vou te fazer uma pergunta, não me levem a mal, mas eu tenho que fazer, pois suas atuações na internet, nas redes sociais são fantásticas, apresentando fatos, verdades, questionando sim o poder público, e vi que você está até disposto a mostrar e conhecer como é que é de fato o transporte público do BRT. Mas você por acaso tem alguma pretensão de carreira política? Não em 2022? Não, eu não tenho nenhum, eu nunca tive pretensão de carreira política, é muito bom você colocar isso, porque assim, as pessoas confundem liderança e posicionamento com política, tá? A política é uma forma de você exercer a sua liderança e o seu posicionamento. Eu uso a credibilidade que eu construí em 25 anos de gastronomia para liderar o setor de gastronomia e para defender o emprego desse setor. Outra coisa importante de falar, eu já quebrei mais de 15 vezes, tá? Eu tenho 25 anos de empresa. Se eu quebrar amanhã, daqui a um ano eu monto outra empresa e eu vou estar aberto de novo, porque eu sei fazer. E dependendo da circunstância, eu posso ter um problema e eu vou resolver o problema. Agora, o que me preocupa é o seguinte, é o lado frágil. O lado frágil é o trabalhador. Esse sim não vai ter um emprego, não vai ter o leite para botar dentro da casa dele. Se a minha empresa fechar amanhã, se a empresa da grande maioria dos empresários fechar amanhã, eles não vão passar fome. Eles não vão passar fome. Não vamos falar, não vamos fazer mentira. Eu não gosto de mentira, eu gosto de papo reto. Se o empresário fechar a casa dele, ele vai se apertar, ele vai ter que fazer uma conta mais justa, mas ele não vai deixar de botar o leite dentro da casa dele. O trabalhador deixa de botar. Eu tenho um empregado, eu tenho um funcionário meu que tem 65 anos, ele foi fazer, um dia ele foi fazer um serviço de extra, como faxina, e ele me pediu emprego. Ele tem 65 anos, ele é analfabeto, não tem quase nenhum dente dentro da boca dele. A chance desse senhor conseguir emprego é praticamente zero. Eu me senti na obrigação de colocar ele dentro da minha empresa. Hoje ele trabalha no setor de ESG, num dos restaurantes que eu tenho. Isso é que eu falo, as pessoas não veem esse lado, ou não se preocupam, porque isso é um problema que na verdade elas entendem que não é delas. E é um problema da sociedade. A gente manter as pessoas empregadas é um problema da sociedade, é um problema do governo, é um problema do prefeito, porque, como eu falei, os empresários eles têm lastro. Eu não sou uma pessoa rica, mas eu tenho uma condição de ficar um ano dentro de casa. Mas eu tenho empresas e eu preciso fazer com que essas empresas girem. Eu preciso gerar emprego. Eu tenho mais de 220 funcionários.
E a minha responsabilidade não é só com os meus funcionários, é com a família deles. Porque se eu demito eles, amanhã eles não têm leite para botar dentro da casa deles. E mais uma vez, não estou fazendo carreira política, não quero fazer carreira política. A vida inteira eu fui convidado para ser político, a vida inteira. Porque eu sou um cara formador de opinião, eu sou um cara sério, eu sou um cara honesto, eu sou um cara coerente. Sempre me convidaram para eu me candidatar ou para eu participar de campanhas. E eu nunca quis fazer, porque existe uma coisa que se chama propósito. Eu sempre tive propósito como gastronomia. O meu propósito é de gastronomia. Se daqui a um tempo eu entender que eu posso ajudar dentro da política, e muitas pessoas estão me pedindo, e eu sinceramente, eu não sei se a forma como eu trabalho, a forma como eu me posiciono, se a política vai me aceitar, porque eu sou muito reto. Então assim, eu não vou compor, eu não vou fazer baralhão, eu não vou fazer esquema. Dentro da minha empresa eu faço o que eu quero. Dentro de um partido político, dentro de um cenário político, eu provavelmente não vou poder fazer o que eu quero. E isso vai me incomodar de uma forma que eu prefiro abrir mão de entrar dentro de uma carreira política. E eu também não preciso de política para absolutamente nada. Eu não preciso do dinheiro da política para absolutamente nada. E é um problema que eu quero resolver, eu quero ajudar como líder, como empresário. Eu acho que a gente precisa se posicionar, e o que eu venho fazendo eu me posiciono como empresário, como liderança de segmento, e eu quero ajudar a manter o emprego das pessoas e, obviamente, que todas as empresas do Rio de Janeiro abertas. Pois bem, meus amigos, vocês estão vendo, foi feita uma proposta. A proposta é a seguinte, vou fazer de novo para ele pensar bem na resposta dele. João Diniz, você teria coragem de fazer um percurso de BRT para conhecer como funciona o transporte público e não só falar do que você ouve dizer, mas sim do que você realmente utilizou? Eu não só faço um dia, como eu faço uma semana ida e volta. Sabe por que eu acho isso bom? Porque o senhor é um empresário. O senhor falou que tem mais de 200 funcionários. Os seus 200 funcionários utilizam o transporte público para trabalhar nas suas empresas. Perfeito. E se eles não estiverem sendo bem transportados através do transporte público, o condicionamento que eles vão chegar lá, as condições de saúde, de estresse mental e de tudo, de saúde, vão ser prejudiciais também para a sua empresa. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Não só os transportes, como a rede pública de saúde. As pessoas que não têm a capacidade de ter um carro ou de ter um plano de saúde, elas sofrem, e é a grande maioria da nossa população. Todos, assim, 99% dos meus colaboradores, eles não têm plano de saúde, ou se tem um plano de saúde muito básico, e andam de transporte público. E assim, eu não tenho o menor problema em andar de transporte público, como eu falei, eu andei a vida inteira, e se você quiser, eu aceito a sua proposta, que para mim nem é um desafio, vai ser um prazer. Eu faço uma semana de ida e de volta, filmando para você como eu entrei no metrô e filmei para mostrar para as pessoas que não têm acesso a isso. Perfeito, então ele aceitou a proposta. Semana que vem estaremos gravando, né, esse trajeto nosso. Sou morador, né, da Praça Seca, estaremos saindo de lá, né, da Praça Seca. Eu faço parte de um grupo de PCDs, pessoas com deficiência. Temos o nosso amigo Marcelo. Marcelo, ele é um cadeirante que ele sofre com uma dificuldade de ir para o trabalho. Você topa fazer o percurso para o trabalho dele? Claro, claro. Então seremos três amigos fazendo esse percurso. Perfeito. E vamos somar forças para poder o quê? Não é combater ninguém, não é combater o poder público, mas sim somar forças com o poder público para trazer melhores soluções. O que eu falo é o seguinte, o empresário ele tem que ser entendido como parceiro da prefeitura. Ele não é um inimigo, não é uma briga, não é uma guerra, pelo contrário. A gente precisa unir forças. O principal número 1, a saúde das pessoas. Número 2, manter o Rio de Janeiro vivo, a economia da cidade viva, porque quando a gente mantém a economia da cidade viva, a gente mantém a comida dentro da casa das pessoas. Então, primeira coisa, responsabilidade com a saúde das pessoas, em todos os segmentos e tendo as mesmas leis para todos os segmentos. Número 2, a gente manter a economia da cidade viva, entender as necessidades de cada setor e adequar de forma prudente e responsável
a manutenção do faturamento daquelas empresas. E foi por isso que eu dei aquela aula onde eu falava que os faturamentos principais de qualquer bar e restaurante é na parte da noite e principalmente no horário de 8h30 às 10h30. Quando a gente tem uma lei que fecha às 9, é o que eu falei, não adianta nada fechar às 5 ou fechar às 9, porque a grande fatia do faturamento, que é o que vai fazer o dinheiro entrar na empresa, para eu pagar o aluguel, para eu pagar o salário dos funcionários, para eu pagar os insumos que eu compro e para eu pagar todos os impostos altíssimos que eu pago, se esse faturamento não entrar dentro desse horário, as empresas vão fechar. E é uma questão muito delicada isso. Então, se continuar mais quantas semanas nesse perfil de horário, né, você acha que quantas empresas vão fechar e quantas pessoas podem ser demitidas, não da sua empresa, mas no geral, do mercado? Olha, os números são gravíssimos pelo seguinte, a gente teve a primeira onda da pandemia do ano passado, onde a gente ficou em lockdown 4 meses. Só que existiu uma ajuda do governo federal. E esse foi o único alento que conseguiu algumas empresas se manterem. Se você for pegar os números da Cindy Rio, da Libre e da Brasel, que são os setores que respondem por bares e restaurantes, vocês vão ver o crescimento absurdo de desempregos e de empresas que foram fechadas na pandemia do ano passado. O setor já veio combalido até esse ano. Uma nova sanção de restrições de horários, quem estava no limite vai quebrar e quem estava quem já estava também respirando volta pro oxigênio e não vai durar. A gente tem aí mais ou menos 1, 2 semanas o estopim aí de uma demissão em massa. Você acredita então que pode existir uma demissão em massa quase caso permaneça nessa restrição de horário às 21 horas? Com certeza. É matemática pura. Eu tenho... Qualquer empresa de gastronomia ela tem o aluguel, ela tem os impostos, ela tem a folha de funcionários e ela tem os insumos que ela precisa comprar. O dinheiro que entra na empresa, o aluguel, se eu não pagar, eu sou despejado. Os impostos, se eu não pagar, eu não preciso nem dizer o que acontece. São multas altíssimas e caríssimas. Os insumos, se eu não pagar, o fornecedor não me entrega a matéria-prima para eu poder desenvolver o produto, o alimento, enfim, a especialidade da casa. E o funcionário, se ele não receber, ele não vai trabalhar. Então, assim, muitas vezes, e o ano passado isso aconteceu, a grande maioria dos empresários trabalhou de graça ou até perdeu dinheiro. Mas os funcionários receberam, o dono do aluguel recebeu, os impostos estão todos pagos, porque nenhum governo, nenhuma esfera de governo abriu mão de impostos. Ela pode ter protelado, mas ela não abriu mão. E os proprietários, as pessoas mais sensíveis a todo esse movimento foram os proprietários, grande maioria dos proprietários dos imóveis, que entendendo a situação fizeram um ajuste no valor dos aluguéis. O resto a gente tem que pagar, se não pagar não funciona. E eu não posso trabalhar o mês inteiro e no final do mês olhar para o meu colaborador e falar, olha, você desculpa, mas a gente não faturou o suficiente, aquilo que eu tinha combinado que eu ia te pagar, eu não vou poder te pagar. Isso não acontece. Isso, pelo menos na minha empresa, isso não acontece. Eu entendo perfeitamente. Olha, agradeço muito a sua presença e vou dizer que você tem os seus momentos de considerações finais. 2 minutinhos no máximo. Fique à vontade, fale com os nossos espectadores aqui na web. Eu queria deixar um recado importante, que é o recado da soma. A gente tem que parar, esse país ele tem que parar de ser dividido. Esse país ele tem que parar de ser entendido como times, né? O time que gosta do Bolsonaro, o time que gosta do Lula, o time que é contra o lockdown, o time que é a favor do lockdown. A gente tem que entender que se a nação não se unir e pensar de uma forma inteligente, parar com pensamentos extremistas, ou só entender o seu lado, a gente vai continuar com esse Brasil indo para o fundo do poço, que é o caminho que a gente está seguindo, com relação à sociedade, com relação ao empreendedorismo dentro do nosso país,
com relação ao crescimento financeiro, com relação à postura das pessoas dentro da sociedade. Então, eu peço só o seguinte, as pessoas têm que ter um pouco menos de extremismo. As pessoas têm que entender que existe um meio do caminho, é o que eu falo. Quando eu sento com um colaborador meu dentro de uma empresa, ele vem com uma ideia, eu venho com outra e às vezes sai uma terceira ideia. Às vezes a minha ideia não é melhor nem a dele. Às vezes a soma da ideia é a soma que funciona. E eu acho que é isso que as pessoas precisam abrir a cabeça. A minha cabeça é muito empresarial. Eu não tenho fanatismo por político. Político para mim é um funcionário, que ele é contratado para resolver o que ele tem que resolver. É a mesma coisa, eu contrato um gerente, ele precisa resolver os problemas que a minha empresa apresenta. Se ele não resolver o problema, daqui a 4 anos ele está demitido. É simples assim. Então as pessoas têm que parar de idolatrar políticos e entender eles como funcionários que foram eleitos e escolhidos pela gente para representar a gente e resolver os problemas que a sociedade precisa resolver. Simples assim. Eu não tenho nenhum ídolo político, nunca vou ter, e acho que as pessoas deveriam repensar essa idolatria política, porque você, quando fala muito da emoção, você perde a razão. Então, minha colocação, na verdade, é essa, é pedir um pouco mais de coerência e de união para a gente poder sair junto desse problema. Esse problema não é do A e do B, esse problema é de todos nós. Então, João Diniz, muito obrigado pela sua presença, mas não somente pela sua presença, mas pela presença de todos que nos assistem. Continuem, gente, assistindo, compartilhem também nossos vídeos, nossas entrevistas do nosso portal AIB News. Agradeço a presença de todos e até as próximas entrevistas, gente. Um grande abraço. Obrigado, gente.